a informação do Charlie Alcaraz. Olha só, o Everton acionou a cláusula, aquela cláusula que eles tinham de opção de compra, e vão contratar o Charlie Alcaraz em definitivo. O clube inglês vai pagar 18 milhões de euros, 112 milhões de reais na cotação atual por um contrato de 4 temporadas. Tá? Então o Flamengo está confirmando a venda do atacante argentino, do meia, né? O atacante argentino, o Charlie Alcaraz. Para mim, ele é um meia atacante, seria ali a posição do Arrasca, do De La Cruz. É um cara. Tá muito além de um volante. Para mim, ele é bem ofensivo. Cara, eu falava para vocês, eu achava muito provável que ele desse certo. Eu gostava muito dele, achava que ele estava um pouco afobado naquele começo no Flamengo, mas eu de verdade gostava muito do Alcaraz. Não é à toa que o Everton da Inglaterra, equipe da Premier League, está querendo pagar aí, né? O Everton querendo pagar, vai pagar o valor completo aí no jogador. O Flamengo vai recuperar ali o que gastou. Eu, sinceramente, acho que ele vai valer muito mais em pouco tempo. Tá? O argentino, que já disputou 8 partidas na Premier League, assinará um contrato de 4 temporadas com o clube inglês, segundo o Germán Garcia Grova. Tá? Informação do Germán Garcia Grova. Então, o Flamengo recuperando o investimento. A gente está falando de 112 milhões de reais. Aquela dívida que tinha aumentado já vai reduzir também. O Flamengo está arrumando a casa. É um jogador muito bom, mas que eu acho que até daria certo, poderia demorar um pouco a dar certo, como o Cebolinha, alguns outros jogadores demoraram, mas é um jogador espetacular, só que o Flamengo está bem servido, né? O Flamengo precisa de cara, como é que eu vou dizer, um substituto que encaixe perfeito no esquema do Felipe Luiz, que não é o caso do Alcaraz. Foi isso que pelo menos o Felipe e o Boto deixaram claro. O Alcaraz não encaixava nesse esquema do Felipe, e o Flamengo precisa buscar um substituto, óbvio, né? Tem ali o Matheus Gonçalves e tal, mas o Flamengo precisa buscar um substituto para as saídas de Arrascaeta e De La Cruz, que estão sempre com algum controle de carga, com algum problema físico. O Flamengo vai ter que olhar para isso com um carinho, porque eu amo o Arrascaeta, acho o nosso 10 ideal, ele é espetacular, mas tem tido problemas físicos. Sou até contra essa campanha toda que estão fazendo com o Arrascaeta. Depois que ele sair do Flamengo, vocês vão sentir falta. Tem que recuperar o jogador, tem que recuperar o De La Cruz. Principalmente o Arrascaeta, gente. Principalmente o Arrascaeta. Agora, o Flamengo vai precisar contratar. Não vendeu o Alcaraz? Não confirmou a venda do Alcaraz agora? Vai atrás de um jogador ali para meia também. O Flamengo vai precisar. Porque só saiu. Repor que é bom, nada. A gente tem que pensar nisso. Tá certo? Olha só, a gente tem aqui também a informação importante que o Pablo está fora dos planos do Felipe Luiz e agora completou 2 meses longe dos gramados. Isso é muita coisa, gente. É muita coisa. Está fora dos planos do Felipe. O Flamengo paga mais de 600 mil de salário para o jogador e ele treina em contraturno no Ninho do Urubu. E o Flamengo não consegue nenhum clube interessado para contratar o zagueiro Pablo. A última vez que ele entrou em campo foi há 2 meses, como eu falei, e a gente sabe que atuou no início do Campeonato Carioca, foi mal, foi afastado na sequência, segue treinando, como eu falei, no contraturno no Ninho, fazendo atividades tanto no campo quanto na academia, e por ter disputado o estadual, o Pablo pode ser negociado durante a janela de transferências doméstica, que se encerra no dia 11 de abril. Mas, cara, não vai pintar ninguém. Com o salário que ele recebe, eles querem que o Flamengo pague boa parte do salário, o Flamengo não vai pagar. Eu acho que o Flamengo deveria até aceitar pagar uma parte, manda, cara, o cara não tá jogando. Mas aí você vai reforçar um time aí, assim, principalmente se for da Série A. Ah, mas ele tá muito mal, isso não é reforço. Às vezes começa a jogar bem, né? Salário alto do jogador é o empecilho, tá, gente? Esse é o problema do salário do jogador. A gente tem aqui uma informação importante para passar para vocês, que o Flamengo vai fazer uma fanzone nos Estados Unidos, no Mundial, no Super Mundial de Clubes. Segundo o jornalista Bruno Braz, os 4 clubes brasileiros presentes no Mundial farão uma fanzones próprias nos Estados Unidos. O portal destaca que Flamengo e Palmeiras não revelaram o local de suas respectivas fanzones. A ideia do Flamengo é trabalhar em conjunto com as embaixadas e consulados da nação nos Estados Unidos e no Canadá. Inclusive, a Filadélfia vai ajudar muito nessa questão aí da fanzone.
Olha só, então a gente deve ter fanzone contra o Esperance da Tunísia, Chelsea, e o adversário que a gente ainda não sabe, que vai vir para o lugar do Leãozinho. É, a gente sabe que a FIFA vai definir, a gente não sabe qual vai ser o time. O Pachuca, que ficou no Mundial, o Leãozinho do Tita saiu, e a gente ainda não tem noção de qual será o time. Olha, foco no Brasileirão, o elenco se reapresenta nessa segunda-feira. Tá? Os jogadores estão se reapresentando no Ninho do Urubu depois de 3 dias de folga. Treinador terá desfalques de Wesley, Alexandro, Léo Ortiz com a seleção brasileira, Varela e Gonzalo Plata com as respectivas seleções, Uruguai e Equador, inclusive muito elogiado Gonzalo Plata. Gerson e Arrascaeta, que se queixaram de dores durante os jogos da data FIFA, ainda não devem ir a campo, mas esses jogadores vão seguir tratamento no Ninho do Urubu. A gente tem aqui, então, a agenda do futebol profissional do Flamengo. Olha, 15h30, os jogadores se apresentam para o treino no CT Jorge Elal. Terça-feira, 15h30 também. Quarta-feira, 15h30. Quinta-feira, também às 15h30. Todos os dias teremos treinos às 15h30. E sábado, 21 horas, Flamengo e Internacional no Maracanã. Flamengo e Inter no Maracanã. Tá? O Flamengo divulgou aí a programação da semana, a semana inteira de trabalhos voltados aí para essa partida diante do Internacional. Olha, desconvocados da seleção uruguaia, De La Cruz se reapresenta ao Flamengo nesta segunda também, e o Arrasca tem volta marcada para terça-feira, tá? Essa informação chegou agora do Léo José, repórter, então o Arrasca só terça-feira. A gente tem então aí que o Arrascaeta fará um tratamento nesta segunda com o departamento médico da seleção uruguaia, e o camisa 10 do Flamengo tem previsão para se reapresentar no CT Ninho do Urubu na terça. Tá? Então ele tem esse tratamento ainda na seleção do Uruguai e depois ele se reapresenta no Flamengo amanhã. Olha só, a gente então vai trazer aqui agora as informações completas da situação do Jorginho, né, o jogador dá prioridade ao Flamengo e apresenta plano de carreira com valores próximos ao que foi conversado com o Flamengo. Está muito perto do Flamengo, gente. Está muito perto, já está vendo casa, carro no Rio de Janeiro. Ele veio com a esposa para ela conhecer o Rio já sabendo da escolha dele. Ele já escolheu. O Jorginho já escolheu o Flamengo, ponto. Ele vai ouvir proposta dos outros lá, que são de 1 ano, 1 ano e meio, não chega nem perto do contrato que o Flamengo ofereceu para ele. O Flamengo está disputando com os clubes da Europa e nadando de braçada. Ele tá doido. A esposa adorou, a futura esposa, vai casar no início de junho. Então, o staff vai ouvir as propostas do mundo árabe, da Europa, mas que não chegam perto por causa de tempo de contrato, valores também. Então, eles já fizeram aí um plano um plano de negócios aí de carreira, um plano de carreira para apresentar ao Flamengo, e já está com os valores pré-definidos, serão apresentados a todos os clubes interessados na contratação. Um pouco acima pouca coisa acima do que o Flamengo ofertou. E olha só, vão ocorrer a partir de 16 de abril os próximos passos de questão de ver a rescisão dele, que só deve rescindir em maio, óbvio, mas já vai definir para onde ele vai. Isso depois das quartas de final da UEFA Champions League contra o Real Madrid. Esse é o período também que o staff do jogador considera que os mercados de transferência se abrem. Mas ele, cara, já está com um pé no Flamengo já. Um pé no Flamengo já vendo casa, carro, tudo mais. Quem cuida das negociações entre o jogador e o Flamengo é o empresário Dudu Batista, casado com a Juliana Paz, inclusive conheço de muito tempo e tal. Eu trabalhei nesse meio também, eu cobria celebridades, vocês sabem disso. Então, é um cara gente boa, é empresário de futebol. Ele que está lidando com o Flamengo, tá? Intermedia as conversas com o José Boto e o empresário do Jorginho, João Santos. Tá? As tratativas envolvem essas 3 pontas. Os números apresentados pelo staff do Jorginho ao Flamengo são de padrão europeu. Há também o desejo de que a negociação seja feita com valores livres de impostos. Tá? Então, o Flamengo não pagaria o valor, somente o valor que está dando para eles, 10 milhões. Pagaria mais, porque o Flamengo está pagando os impostos. Para o jogador vai receber livre de impostos. Em conversas passadas, o Flamengo ofereceu 10 milhões de euros livres de impostos por 3 anos de contrato. Na verdade, é o seguinte, gente. Corrigindo aqui, o Flamengo ofertou, o GE colocou 3, o Flamengo ofertou 2,5, ele quer 3. O Flamengo ofertou 2 anos e meio. Tá? E aí são 10 milhões de euros livres de impostos. Esse valor teria um custo de 13 milhões de euros aos cofres do Flamengo.
Isso aí no o contrato total dele, tá, gente? Não é anual, não, é contrato total. Esse valor está próximo do que foi pedido pelo Jorginho, mas ainda é preciso encontrar um denominador comum. O tempo de contrato agrada o volante, 2 anos e meio, que é o que o Flamengo ofertou, ele quer 3. O Flamengo deve chegar aos 3, tá? Caso avance com as tratativas com o Flamengo, o Jorginho irá em busca de conseguir uma liberação do Arsenal a partir de junho. Não é a partir de junho. É a partir de maio. Ele rescinde com o Arsenal em maio e o Flamengo arca com o valor que ele tinha a receber lá de premiações. Tá? Então é isso. Mas aí ele seria liberado, teria a rescisão em maio, assinaria já com o Flamengo naquela a janela especial para o Super Mundial em junho, aí sim, a janela de junho, e aí ele começa a treinar para jogar o Mundial em junho. E ele casa um pouquinho antes ali, vai ter alguns dias de folga, casa no início de junho, se apresenta ao Flamengo e viaja com a delegação para o Mundial. Vai estar ali, ainda bem, né? Ele está jogando a temporada até maio. Tem jogos importantes aí de Champions League com o Real Madrid, né? Então, caso avance com as tratativas com o Flamengo, o Jorginho irá em busca de conseguir essa liberação para disputar o Mundial. Tá? Então, informação trazida primeiramente pelo nosso canal, também pelo Vene Casagrande, confirmada aí pelo GE. Tá? Então, essas são as informações, está muito perto aí, para quem não acreditava, para aqueles que estavam negando que tinha alguma coisa acontecendo entre Flamengo e Jorginho, chupa que é de uva. Está acontecendo, está vindo. O jogador dá prioridade ao Flamengo e o negócio está acontecendo. Será a grande contratação do futebol brasileiro, né? Jogador de alto nível, europeu, titular de seleção italiana por muitos anos, campeão de Eurocopa. E tem que aturar, a informação estava correta, estava vindo, a gente trouxe que o jogador com exclusividade estava vindo para o Brasil com a esposa, todo mundo deu crédito para a gente, todos, a Raíza também estava junto comigo nessa na Placar, hoje tem placar aberto inclusive, placar aberto hoje às 18 horas. Tem um recado interessante da Daniela Boaventura, porque ela respondeu sobre uma polêmica. A Dani Boaventura respondeu sobre uma polêmica envolvendo o nome do novo programa. Ela fez um pronunciamento e eu estou muito com ela nesse quesito. Cara, olha só, o urubu foi usado de forma depreciativa contra o Flamengo, uma forma preconceituosa com a torcida do Flamengo, e a torcida do Flamengo adotou o urubu. Mulambada, né? Eles falam muito de mulambada, de favela e tudo mais. A gente adotou, a gente sempre, a gente brinca que nós somos mulambos mesmo e tal. Já vi várias vezes gente que personaliza, várias pessoas. A gente brinca com Mulambo News. Eu já vi várias paradas desse tipo. E favela, que é a própria torcida, favela, festa na favela. Vamos colocar aqui a explicação da Dani Boaventura, que eu estou muito de acordo com ela. Vamos ver aqui o que ela falou, olha só. Simples. Primeiro, a gente Ó. O Jornal Oficial da Nação chegou como? Chegou chegando, ó. Flapress. Sim, escolhemos esse nome. Tô vendo muita gente questionando na rede social. Gente, a explicação é muito simples. Primeiro, a gente já conseguiu fazer barulho. E segundo, não é raro, não é a primeira vez na história do Flamengo que a gente pega algo que tinha uma conotação pejorativa para usar como próprio do Flamengo. Foi assim com o termo mulambo, foi assim com favela, que hoje é cantado na arquibancada, e também foi assim com o urubu. Muita gente não sabe, mas era uma maneira de chamar a torcida do Flamengo, que sempre foi uma torcida extremamente popular, pelos rivais. Até que em 69 um grupo de amigos pega um urubu, solta no Maracanã e daí pra frente o resto é tudo história. É o que a gente vai fazer também, história com Flapress. Tá vendo? É isso aí. O jornal... Ela explicando que o Flamengo, mais uma vez, pegando algo que usam para zoar a gente, é a Flapress, eles fazendo isso num canal oficial do clube, né? Aí eu sou totalmente a favor. A gente, inclusive, tem aqui que esse novo formato, a Flá TV, inaugurou o programa Flapress e já coleciona marcas expressivas logo na primeira semana. O programa semanal apresentado por Daniela Boaventura fala sobre as principais notícias do Flamengo. No mesmo dia à noite, a Flamengo TV também fez a transmissão do sorteio da Libertadores. Foram 970 mil views e 127 mil likes no momento da matéria.
com a publicação do João Guilherme, também enaltecendo e tudo. Cara, ele arrebenta, né? O João, ele arrebenta, até agradecer que me deu crédito lá no canal dele com relação ao Jorginho, a gente vai falar sobre isso também. Cara, o Flamengo TV chegou com tudo, com números aí impressionantes, né, nesse começo, nesse recomeço, mas são números aí muito impressionantes. Olha só, passar para vocês que o treinador da seleção equatoriana elogiou demais o Gonzalo Plata. Tá arrebentando o Plata, né? O técnico Sebastián Becassese, eu gosto muito dele, elogiou o atacante do Flamengo. O Gonzalo pode jogar por dentro, pode jogar por fora, pode jogar na direita ou na esquerda e também pode jogar de 9. Eu disse isso no primeiro dia. Pode jogar em todos os postos de ataque. Buscamos sempre ir gerando variáveis, porque senão você se torna previsível. Quando você é previsível, os rivais vão crescendo na neutralização. Roubar a bola e sair pressionar. E tudo se torna mais complexo, né? Acredito que a conexão do Pedro, né, o Pedro Vitti, com o Moisés Caicedo, fez que tudo flua com o Gonçalo. Hoje, a grande mudança do Equador para mim está aí, porque a formação física desses garotos é indiscutível. Gonzalo Plata, Becassese deixando claro que Gonzalo Plata é a peça-chave da seleção equatoriana. É o jogador mais importante hoje da seleção equatoriana.